Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês aqui pela redação, pelo estúdio do Notícias Agrícolas, porque nós estamos acompanhando as consequências do movimento do Tratoraço dos Produtores de São Paulo e também estamos acompanhando o posicionamento do governador Dória, que disse que iria modificar os aumentos do ICMS, mas até o momento, nesta sexta-feira de manhã, nada foi publicado no Diário Oficial, portanto, os aumentos, pelo menos oficialmente, estão valendo e todos os anúncios do governador Dória não estão valendo. Em síntese, é isso. E também, nesta manhã da sexta-feira, houve um movimento na CEAGESP, as Centrais de Alimentos de São Paulo, onde os permissionários se reuniram na frente do portão principal para trocar ideias, para tomar consciência e ciência do que está acontecendo em relação às medidas sobre esse aumento dos produtos agrícolas, que significa aumento do imposto do ICMS. Nesse instante, nós estamos falando na CEAGESP com um dos permissionários, o senhor Cláudio Furquim, que está conosco aqui pelo celular. Seu Cláudio, muito bom dia, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Bom dia, João Batista, bom dia, Renan, é uma satisfação, uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Muito bem, nós temos até a imagem, nós vamos passar a colocar já no ar, da reunião que vocês fizeram agora de manhã aí na CEAGESP. Me parece que não foi tomada nenhuma medida ainda, apenas uma troca de informações entre vocês? Nós realizamos agora pela manhã, no período das 6 às 8 horas da manhã, nós realizamos uma manifestação presente agricultores, presente permissionários do Ceasa de São Paulo, dos mais 12 Ceasas do interior e os inúmeros segmentos compradores que aqui se abastecem diariamente, ou seja, que também, assim como nós, bastante preocupados com o desdobramento do ICMS. Então, presente compradores de redes de supermercados, compradores de distribuidoras que abastecem hospitais, restaurantes, todo esse conjunto de pessoas que aqui se abastecem. Então, foi, de fato, uma manifestação espontânea, voluntária, por parte de cada um de nós, né? Nossas famílias presentes, uma coisa bastante pacífica, ordeira, mas todos contra o ICMS. E a nossa expectativa é que o governador tenha sensibilidade e que revogue definitivamente a cobrança do ICMS sobre os alimentos, sobre os medicamentos, ou seja, todos os insumos agrícolas ligados à nossa cadeia de produção. O que nos preocupa bastante no momento é a incidência do ICMS sobre o faturamento das empresas, né? Essa é uma situação. Nos preocupa bastante também se houver o aumento de preço o aumento da alíquota ou a aplicação da alíquota do ICMS sobre os combustíveis. Isso também vai nos impactar, porque, afinal de contas, é um componente dos nossos custos. Ou seja, queremos que o governador reveja essa posição e revogue. Apenas essa nota publicada na imprensa, dizendo que está suspenso, isso nos preocupa bastante, porque nos dá a impressão que a qualquer momento poderá ser taxado, sim, os produtos hortifrutigranjeiro, pescado, flores, leites, derivados, enfim, todos esse conjunto de alimentos que estão sujeitos a essa tributação. Então, entendemos que é necessário que o governador, através de uma publicação no Diário Oficial do Estado, faça o detalhamento disso. Não sabemos se o caminho é também pela Assembleia Legislativa, enviando um projeto de lei para que os deputados, então, revoguem o próprio decreto, porque, afinal de contas, quem referenda todos esses projetos do governador, do governo de São Paulo, é a Assembleia Legislativa, né? Então, é nesse sentido que nós apelamos, né, ao governador para que revogue definitivamente. Lembrando, João Batista, Renan, nossos amigos participantes, lembrando que a própria OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, ela faz uma recomendação muito clara aos estados nacionais de que não aumente a carga tributária no período da pandemia por conta do enfraquecimento da economia. Então, não é razoável que o governador pretenda fazer a cobrança do ICMS sobre os alimentos. Então, se ele tem que realizar o ajuste fiscal
do Estado, que ele realiza o reajuste fiscal pelo lado da despesa, da contenção da despesa, da redução de custos, mas não com o aumento da carga tributária. Muito claro isso, muito claro, viu, Cláudio? É exatamente isso que a gente tem divulgado aqui no Notícias Agrícolas. A gente colocou umas fotos da manifestação de vocês, da reunião de vocês, e todos estavam com o que esse cartaz aí nas camisas. Podia se afastar um pouquinho para a gente mostrar? Opa, aí ó, contra o ICMS, tem um stop ali dizendo contra o ICMS, vocês estão divulgando esta mensagem, é isso, Cláudio? Pode voltar. Exatamente. Contra o ICMS. O objetivo nosso, nós não temos pretensão absolutamente nenhuma de depreciar, desmerecer o governo de São Paulo, nem tampouco o governador. Mas apelarmos, sim, para a razão, para o bom senso, para a coerência. Afinal, ele é um gestor público. E o gestor público ele deve se pautar por prioridade. Sim. E a prioridade, no momento, não é taxar o alimento, o medicamento, o combustível, nada disso. O momento é de bastante reflexão, né? Nós estamos numa economia de guerra, né? Então, o que é necessário? A contenção dos gastos, das despesas, não elevação da carga tributária. E é nesse sentido que nós fazemos um apelo. O movimento promovido por inúmeros municípios, inúmeras cidades do interior de São Paulo, imaginamos aí por volta de 140, 150 cidades, superou todas as expectativas, tivemos um número superior a 230, 240 municípios, ou seja, demonstrando a inadequação do ICMS sobre o alimento. Então, é nesse sentido que nós apelamos para o governador. Interromper, suspendemos a manifestação, nós, Ceasa São Paulo, Ceasa do interior, suspendemos a manifestação, mas todos mobilizados, todos aguardando o bom senso, a coerência do governo de São Paulo e está revogando definitivamente a cobrança do ICMS sobre os alimentos, que vai provocar carestia, vai impactar a inflação, vai provocar um desemprego muito grande em toda a cadeia de produção, né? Desde a agricultura, dos agricultores, dos produtores, junto ao campo, quanto todos os demais elos da cadeia. Tá. Senhor Cláudio, talvez o senhor não saiba, mas o Tratoraço imaginava que hoje, sexta-feira, seria publicado no Diário Oficial do Estado a revogação desse decreto do governador, coisa que não foi feita. Portanto, a cobrança permanece, a lei permanece, e como também permanece lá no interior, o pessoal, o comando dos agricultores, discutindo nesse exato instante, quais serão as próximas medidas. Certamente, se não for publicado imediatamente essa decisão do governador, haverá uma retaliação por parte dos produtores, certamente com um novo tratoraço. Diante disso, qual é a posição de vocês aí na CEAGESP? Assim como o interior paulista, e olha que interessante, João Batista, não é apenas o interior paulista, não são apenas as cidades paulistas, os agricultores paulistas, a produção agrícola do estado de São Paulo, que será onerada e prejudicada. O Ceasa de São Paulo, mais os 12 Ceasas do interior, nós captamos produtos hortifruti granjeiro, pescado e flores de mais de 1.400 municípios brasileiros. O estado de São Paulo tem 540 e poucos municípios. Então, não são todos os municípios de São Paulo que despacham mercadoria para o Ceasa. Mas vocês imaginam 1.400 municípios brasileiros que despacham mercadoria para nós, eles serão onerados, eles serão prejudicados. Esses produtos que a população paulistana, que a população de São Paulo, litoral, interior, e volume superior a 30% do consumo nacional de FLV, de fruta, legumes e verdura, ele sofrerá um reajuste de preço, sofrerá um impacto muito grande, porque o Ceasa de São Paulo, ele distribui para o país num volume, numa dimensão superior a 30%. Eu sou contra-achômetro e chutrômetro, mas é exatamente esse percentual aproximado que representa as mercadorias
que passam pelo Ceasa de São Paulo e mais 12 do interior. Então, qual a nossa preocupação? Além, primeiro, prejudicar o agricultor paulista, prejudicar o produtor paulista, onerar o consumidor paulista, mas não, além disso, mais 1.000 e tantos municípios. Então, eu vejo que a responsabilidade do governador do estado de São Paulo, o estado considerado locomotiva do Brasil, volume superior, aí, percentual superior de mais de 30% do PIB nacional, ele tem a responsabilidade e a sensibilidade exatamente para revogar imediatamente isso. E nós fazemos um apelo, não é apenas revogar o ICMS sobre os alimentos, sobre os insumos agrícolas, não, também sobre a medicação, também sobre o combustível. No nosso caso, o combustível ele tem um componente de custo bastante significativo na nossa cadeia, porque como é que nós cultivamos? É através de máquina, de implementos, tratores, maquinários. Como é que nós transportamos os nossos produtos? Através de caminhões, não é isso? Então, o apelo que nós fazemos é nesse sentido. Governador João Dória, nós, a classe produtora, todos os elos da cadeia de produção, que não seja onerado e nem tampouco provoque a carestia do alimento, do medicamento, nem tampouco do combustível. Tá. Senhor Cláudio, entendido perfeitamente. Só que nós estamos em duas situações nesse instante. Até ontem à noite, até essa manhã, enfim, nós estávamos com a informação do secretário da Agricultura, o seu Gustavo Junqueira, dizendo que o governador Dória tinha recuado da sua decisão de aumentar o ICMS dos hortifrutis, dos ovos, do leite e sobre a eletricidade. Mas deixou de fora o aumento do diesel e do álcool, que pularia de 12 para 13,75. Diante disso, da situação 1 ou da situação 2, que é o caso do aumento do diesel, qual vai ser o comportamento de vocês? Vocês poderão ir à paralisação? João Batista, você sabe que quem é do campo, da roça como nós temos a responsabilidade em não promovermos paralisação. Em todos os momentos, nós somos solidários a todo tipo de manifestação pacífica e ordeira. Por isso, o transporte brasileiro, o transporte nacional, as entidades ligadas aos transportadores, aos caminhões, conte com o nosso apoio, conte com a nossa solidariedade. O que nós pedimos é para que não promovam uma paralisação os caminhoneiros. Por quê? Porque assim como no passado, a coisa de 3, 4 anos atrás, houve aquela paralisação, aquilo teve uma repercussão, teve um impacto junto à economia brasileira muito significativo. E os próprios caminhoneiros foram prejudicados por conta disso. Por conta toda daquela política creditícia de crédito barato, farto e tudo mais, se comprou e se adquiriu muito caminhões. Com a crise, um arrefecimento da economia, muito pouca demanda de cargas e tudo mais, houve uma ociosidade muito grande e foi natural que o preço e o valor dos fretes viessem a cair, não está certo? Sofresse uma redução. Aquela paralisação, ela não foi benéfica. Primeiro, não foi benéfica por parte dos próprios transportadores e caminhoneiros, mas menos ainda, ela não foi benéfica para a economia, para a sociedade, para o cidadão brasileiro. Então, a sugestão não, nós somos solidários, conte conosco e com o nosso apoio. Participaremos, vocês quiserem fazer carreata, os caminhoneiros, estamos à disposição aqui, conte conosco, estou falando como cidadão, estou falando como um pequeno produtor que produz, um pequeno comerciante, tem o nosso apoio, a nossa solidariedade. A única coisa é que deve se ponderar e não se fazer uma paralisação, porque o custo, o ônus e o prejuízo será muito grande. Nós estamos durante e no meio de uma grande pandemia, né? A política nacional, quer dizer, o ambiente político nosso muito desfavorável, né? E aí não estou citando A, B ou C, nós precisamos de um pouquinho mais de harmonia, mais tranquilidade para nós podermos trabalhar, nós precisamos dos nossos governantes, equilíbrio,
sensibilidade, sensatez e bom senso para conduzir as coisas num clima de tranquilidade, de que nós possamos trabalhar, nós precisamos produzir alimentos, nós precisamos de combustível para que o transporte seja realizado. Então, nós apoiamos os caminhoneiros, entendemos perfeitamente, mas eu, Cláudio Furquim, me manifesto aqui como cidadão, como um microprodutor rural, como um pequeno comerciante. Não façam a paralisação, não façam. Façam uma manifestação que é legítima de direito, vocês estão certos, vocês estão corretos, tá certo? Mas vamos conduzir a coisa de uma maneira que nós não paremos o nosso país, nós não comprometamos a nossa economia, não pode mais aumentar o número de desempregados no nosso país. Nós temos que retomar com a nossa economia. Então, o momento agora é de calma e tranquilidade por parte dos nossos governantes, o momento é de calma e tranquilidade por parte nossa, seja como produtor, como empresário, como transportador, como cidadão. Então, o momento é de uma conciliação nacional. Desculpe se eu estou me alongando, me tornando repetitivo, mas eu estou falando do fundo do meu coração. O momento é de tranquilidade, o momento é de trabalho e não de confrontação. Sabemos que é legítimo a reivindicação dos caminhoneiros, mas paralisação, eu, Cláudio, não estou de acordo. E vocês têm todo o meu apoio em qualquer manifestação que vocês pretenderem fazer. Mas parar o país, eu não estou de acordo. Desculpa, João Batista, se eu extrapolei do meu tempo, se eu extrapolei de qualquer outra situação. Mas o momento é de trabalho, o momento é de união. Tem que parar esse confronto no nosso país, essa situação estável, esse clima estável que está acontecendo no nosso país. Me perdoe de coração se eu extrapolei. Compreendo perfeitamente, senhor Cláudio, assim, entendemos perfeitamente. Só que, claro, em algum momento o senhor vai ser colocado diante de um dilema, porque se não houver a revogação, então vocês vão ter que aceitar o aumento. Se vocês não aceitarem o aumento, vai ter que ter uma demonstração de força do outro lado. Eu acredito que é evidente, como o senhor disse no início, que esse dilema terá que ser levado à Assembleia para encontrar uma solução que atenda os dois lados aí. Acho que é isso, né, Cláudio? Exatamente. Eu não vejo que seja um confronto. Eu vejo que nós, seja como cidadão, seja como produtor agrícola, como transportador, nós temos que demonstrar às nossas autoridades o que de fato acontece no nosso país, as nossas carências, as nossas necessidades e demandas. Tá, entendido. Ô, Cláudio, está muito entendido, a gente vai estar em contato com vocês. A mensagem, então, a síntese da sua fala, só recua um pouquinho, Cláudio, que a sua imagem está cortada. Aí, perfeito. Então, assim, a gente entende duas coisas, que vocês se mobilizaram e permanecem mobilizados, são solidários ao movimento dos agricultores, ao tratoraço, mas vocês não querem não querem aceitar a paralisação por enquanto. Essa ideia de paralisação vocês não querem por enquanto, em seu nome, pelo menos. E que vocês estão mobilizados, claro, e vão aguardar os acontecimentos. Imagino que seja isso. Exatamente. Nós não recomendamos paralisação. Recomendamos, sim, uma grande manifestação, uma grande movimentação, seja tratoraço, seja nós aqui, seja os caminhoneiros se manifestando pelas rodovias e tudo mais, mas não paralisarmos. Vamos demonstrar a seriedade do nosso trabalho. E vamos, de maneira muito determinada, muito contundente, demonstrar isto ao governador do estado de São Paulo, João Dória, a inapropriedade de se taxar qualquer tipo de imposto em qualquer segmento econômico, hoje, nesse momento, no meio de uma crise e de uma pandemia. Eu não sou aqui de fura-fila, fura-greve, absolutamente, não é nada disso, não. Sou uma pessoa, um homem de 62 anos de idade, com responsabilidade, e estamos cobrando, sim, a responsabilidade dos nossos governantes. Senhores caminhoneiros, conte comigo, conte conosco. Ceasa de São Paulo, desenvolvemos uma atividade, a seriedade da nossa atividade, nos abastecemos a população do estado de São Paulo
a população dos outros estados em mais de 3.400.000 toneladas de hortifruti granjeiro, pescado e flores por ano. Então, a responsabilidade é muito grande. Conte conosco. Tá certo. Cláudio Furquim, permissionário da CEAGESP há 40 anos, portanto, uma voz de liderança lá entre os permissionários. Por enquanto, muito obrigado, viu, Cláudio? Vamos nos mantendo aí unidos e informados. Obrigado, João Batista. Agradeço pela oportunidade e estamos à disposição. Transmita, primeiro, um grande abraço a você. Sempre acompanhei você nos jornais e notícias agrícolas, anteriormente em outros veículos de imprensa, e transmito um abraço ao doutor Roberto Rodrigues, que, coincidentemente, é padrinho do filho de um primo meu, o Nenê Casagrande, que foi, inclusive, diretor da Faculdade de Jabuticabal, aluno dele. Muito bom, será dado. Tá bom, Cláudio, obrigado, até a próxima. Vamos em frente. Próxima, um abraço. Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas. Então, assim, em resumo, para quem está chegando agora, houve uma reunião, vamos chamar assim, dos permissionários da CEAGESP nesta manhã, lá na CEASA São Paulo, CEAGESP, portanto, eles estão mobilizados para trocar informações sobre esse aumento do ICMS sobre os hortifrutis granjeiros. E como disse o nosso entrevistado, o senhor Cláudio Furquim, um dos permissionários, eles estão mobilizados, solidários aos tratoraços, etc., tanto dos agricultores como uma ação dos caminhoneiros, mas o Cláudio, em nome dele, disse que ele não aceita e não concorda com paralisações. Diante disso, fica um dilema, porque até esse momento, 10 horas e 44 minutos, que estamos no ar, não chegou nenhuma posição oficial do governo do Estado. Pedimos encarecidamente tanto para a assessoria de imprensa do Palácio como para a assessoria de imprensa do governo da Secretaria de Agricultura, e nenhuma informação nos chegou até o momento. O comando do tratoraço lá no interior está reunido, eles estão numa live já há muito tempo, já há mais de hora, porque não saiu no Diário Oficial nenhuma publicação dessa decisão do governo. Então, oficialmente, até o momento, está mantido o aumento do ICMS sobre hortifruti granjeiro, sobre ovos, sobre leite, sobre energia e também sobre diesel e álcool. Esse não vai ser tirado da lista dos aumentos, o diesel e o etanol. Mas os demais, até ontem, nós tínhamos essa esperança, que até o momento não se confirmou. Nós estamos de plantão, vamos voltar a informá-los dentro de instante, assim que o comando do tratoraço sair da live que eles estão executando nesse instante. É um instante só, a gente volta com mais informações. Continue conosco e vamos em frente.